todos muito bem-vindos à Casa de Doutor Bezerra novamente. É sempre muita alegria estarmos aqui, reunidos em nome de Jesus. Mesmo com toda essa chuva, ainda conseguimos chegar, então vamos agradecer ao nosso querido Mestre Jesus por tudo, pelo amparo, pelas vibrações de luz, e agradecer essa espiritualidade que está aqui, com certeza, nos recebendo com muito amor e com muito carinho. Nós hoje teremos o prazer e a honra de escutar e ouvir novamente o nosso companheiro aqui, já de sócio da nossa casa, Alcides Geraldo, que nos falará sobre consciência e resignação. Tem alguém chegando hoje pela primeira vez? Sejam muito bem-vindos. Se precisarem de alguma informação, estamos à disposição após a palestra também. E o nosso preparo de hoje é pelo livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier. A lição 66, acordar e erguer-se. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Disse Paulo, está na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente, enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia de experiência sobre a terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Diante da árvore que se cobre de frutos ou da abelha que tece favo de mel, não se lembram do comezinho dever de contribuir para a prosperidade comum. De maneira geral, assemelham-se a mortos preciosamente adornados. Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não ouvidemos a necessidade de auxiliá-los no soerguimento. É imprescindível saibamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílio dos nossos afeiçoados, ou não, que precisam levantar-se para as bênçãos de Jesus. Não basta recomendar. Quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar o entendimento, através do espírito de fraternidade, identifica-se com o instrutor exigente que reclama do aluno integrar o conhecimento acerca de determinado e valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. Disse Paulo, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E nós repetiremos, acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará, para que possamos ajudar os outros. Palavras de amor. Graças a Deus. Então vamos, já harmonizados, dentro desse salão, por essa espiritualidade amiga que está aqui conosco, nos recebendo com tanto carinho, com tanto amor. A gente agradece ao nosso Mestre Jesus por mais essa reunião do seu nome. Querido Mestre, nosso irmão, companheiro, guia de nossas vidas. Pedimos as suas bênçãos, a sua luz para todos nós. Ilumine o Mestre Jesus, o Alcides, que ele possa passar para nós o fruto do seu estudo, com bastante calma, paciência e paz no seu coração. Que todos nós estejamos atentos aos ensinamentos de hoje para levar em nossos corações, Mestre, tudo o que você nos deixou, tudo isso que vamos ouvir e colocar na nossa vida durante todos os dias do que precisamos. Nos abençoa, Mestre, esteja conosco e pedimos a nossa Mãe Santíssima, nossa querida Mãe Maria, que envolva todos nós essa casa de luz, com o seu manto de amor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Meus amigos, boa noite, né? Boa
noite a todos. E, embora a chuva, aquilo que a gente chama de mal, mas na verdade não existe tempo ruim. Todo tempo é bom. Porque a gente sabe que, infelizmente, as mudanças climáticas necessárias à nossa evolução se tornam problemas pela falta de administração. Porque todo mundo sabe que a má ocupação dos solos urbanos e por conseguinte, toda a rede de esgoto, etc, agravada pela ganância de destruir a natureza, gera para cada um de nós um embaraço. Porém, a gente está aqui. A gente está aqui porque todos nós, da vida, só queremos felicidade. Mas o que é necessário, suficiente, o bastante para que a gente possa encontrar felicidade? Aí, o nosso tema de hoje, consciência e resignação. Aí vamos perguntar a todo mundo, qual é o papel da ciência, da filosofia, da religião e da arte? Não é isso, minha amiga? Qual é o papel da ciência, da filosofia, da religião e da arte? Promover a evolução intelectual e moral da humanidade. Então, promover a evolução intelectual e moral da humanidade é o papel da ciência, da filosofia, da religião e da arte. Porém, se nós atentarmos numa coisa interessante, se nós todos, neste exato momento, perdêssemos a consciência, o que seríamos? Tudo menos um ser vivente. Nós existiríamos, mas não viveríamos. Lembra da página de abertura? Despertou dormir. O simbolismo de dormir é inconsciência. Então nós estaríamos todos dormindo, porque a inconsciência estaria como que morta para a evolução da vida. Então o papel da ciência, da filosofia, da religião e da arte é despertar nossa consciência, para que a gente possa compreender e viver melhor a vida. Aí disso, novas perguntas. Por que vivemos? Para que vivemos? Por que a causa? Para que a finalidade? Quem de nós, através da ciência, da filosofia, da religião e da arte, tem a resposta para essas perguntas? Por que vivemos? Para que vivemos? Vamos deixar um pouco de lado a ciência, a filosofia e a arte e vamos nos fixar na religião. Nós conhecemos a religião mais antiga que a humanidade conhece, é a religião hindu. O hinduísmo é a religião mais antiga que existe. E os Vedas, portanto, os Vedas, o livro sagrado dos hindus, é o livro mais antigo que se conhece. Mas a religião hindu, o hinduísmo, a religião budista, a religião taoísta, a religião muçulmana, a religião judaica e a religião cristã, todas são rigorosamente iguais. Em que elas se baseiam? Em Deus, na realidade espiritual da vida e no amor, como vínculo de Criador com criatura. Todas. Todas elas, na essência, são rigorosamente
iguais. Quais são os princípios? Deus, a vida espiritual e o amor, como traço de união entre Criador e criatura. Porém, a gente sabe que Buda fundou alguma religião? Não. Os seus seguidores passaram a ser chamados de budistas. Jesus fundou alguma religião? Não. Os seus seguidores é que passaram a ser chamados de cristãos. Opa! E o que Buda, Krishna, Maomé, todos têm em comum? Todos apresentaram ensinamentos que ligam o homem a Deus através do amor. Porém, como nem todos os homens estão no mesmo nível de evolução intelectual e moral, após a morte dos mestres, no afã sincero e legítimo de fixar a memória dos seus mestres e institucionalizar os seus ensinos, surgiram as interpretações. Quantas escolas budistas existem? Várias. Mas se Buda é um só, porque existem várias diferentes interpretações. Se Jesus é um só, se o Sermão da Montanha é um só, porque tantas religiões cristãs? Nível de interpretação. Porque nós, seres humanos, temos um defeito incurável. A gente acha que nossa opinião, que nosso ponto de vista é a verdade. Não é. O nosso ponto de vista, a nossa opinião é apenas a nossa maneira de ver. Longe está da verdade. Por isso que Jesus, Buda, Buda tinha opinião, ponto de vista? Não. Jesus tinha opinião, ponto de vista? Não, porque ele ensinava a verdade. Diferente da gente. Nós todos, enquanto aprendidos, temos opinião, temos ponto de vista, que é a nossa maneira particular de ver as coisas. Porém, com a morte dos mestres, os seus seguidores, colocados em diferentes níveis de entendimento, criam as hierarquias. Padre, pastor, missionário, Jesus não inventou nada disso. Buda não inventou nada disso. Somente após a morte desses mestres, seus seguidores, para perpetuar os seus ensinos e sua memória, porque estão em diferentes níveis de entendimento, criam as hierarquias. Os rituais, os cultos exteriores. Bem disso. No ímpeto de atrair seguidor, de atrair adepto, o que eles fazem? Criam os cultos internos. Jesus inventou batismo, cerimônia de casamento, Páscoa, não, nada disso é invenção de Jesus. Porém, nós sabemos que no início, o dia que a humanidade conhecer a história do cristianismo, o dia que a humanidade conhecer a história do cristianismo, minha gente, muita coisa vai cair por terra. Porque os hierarcas criaram uma teologia, uma ortodoxia, que fixa o adepto, mas não entra e não esclarece. Quer ver um exemplo disso? Meu irmão, que é pastor, me convidou para um culto de ação de graça na igreja dele. Eu fui. E um dos pastores convidados ocupa a tribuna e diz o seguinte: todos os papas estão no inferno. Presta atenção. Todos os papas estão no... Allan Kardec está no... De onde ele tirou isso? Quem disse isso aí? Vocês estão entendendo? Aí, a plateia toda presente. O homem tinha uma eloquência, o homem tinha uma oratória
encantava, mas não esclarecia. Aí todo mundo gritou, aleluia, aleluia. Prestem bem atenção, porque você, de uma certa forma, como todos nós, todo dia a gente liga a televisão e tem um cara inteligentíssimo, articulado, tendo opinião sobre tudo, mas ele não sabia nada. Cuidado com isso. O homem muito inteligente e muito articulado é capaz de tecer comentários sobre tudo. Quando você exprime pensamento, não tem nada. E o que é pior, ainda atrai seguidores. Tem mais ou menos uns 15 dias, estava eu assistindo a TV Cultura e um filósofo de uma sólida formação cultural começou a falar sobre religião. E lá pelas tantas ele disse o seguinte: o espiritismo é a pior religião que eu conheço. O espiritismo é a pior religião que eu conheço. Prestem bem atenção no seguinte: quando você fala bem de algo que você não conhece, é ruim. Mas quando você fala mal de algo que você não conhece, é desastroso. Eu só posso tecer algum comentário lúcido, e isso se chama desonestidade intelectual. Você já viu alguém na televisão dizer assim: não, eu não tenho opinião sobre isso, eu não sei. Não, o cara fala sobre tudo e não diz nada. Por isso que tem que ter cuidado com aquilo que a gente... E isso gera um fanatismo. Todos os seguidores acabam sendo fanáticos, porque eles falam, mas não orientam e não esclarecem. Aí, voltando agora aos hierarcas, vão criando rituais, cultos exteriores. E o esclarecimento do adepto? Como é que fica? Aí o adepto, para fidelizar o adepto, que o cara diz: se você sair da igreja, Deus vai te carregar. Se você sair da casa espírita, Deus, isso existe não. Aí você começa a associar insucesso na vida ao desertar da religião. Não é isso. Aí você cria homens fanáticos, medrosos, que em vez de crer em Deus, tem medo de Deus. Então, como o sujeito não quer sofrer, como o sujeito não quer morrer, ele procura uma religião não para se orientar e esclarecer, mas como âncora de salvação, porque não quer sofrer. E é atrelado a alguma dificuldade que ele quer na vida, o fato de ele ter abandonado a religião. Gente, voltando agora ao filósofo, ele sempre se declarou ateu. Ser ateu é um crime? Não. Ser ateu não constitui nenhuma violação às leis divinas. O que eu não posso é, a partir do momento que eu me vinculo a uma religião, maltratar ninguém por causa disso. O que eu não posso, a partir do momento que eu sou um ateu, maltratar alguém por causa disso. Porque o que faz mal à religião não é o ateu, é o mal religioso. O que faz mal à justiça não é o réu, é o mau juiz. O que faz mal à medicina não é o doente, é o mau médico. O que faz mal à escola não é o mau aluno, é o mau professor. E a gente precisa buscar as fontes da verdade, as fontes do conhecimento. Para vocês terem ideia, se eu perguntar assim: o que é ser cristão? O que é ser cristão? Muita gente pensa que ser cristão é botar um terno, a Bíblia de debaixo do braço e ir para a praça gritar os salmos. Como outros acham que ser espírita é decorar as perguntas e respostas por livro dos espíritos, livro dos médicos. Não é disso. Isso tudo pode até ser necessário, mas não é o suficiente. Porque se eu perguntar a todo mundo aqui, quem aceita e acredita na realidade espiritual da vida? Quem conhece a realidade espiritual da vida? Vocês vão ver que os homens que se dizem cristãos, ninguém conhece a história do cristianismo. 2
verdade, não creem na realidade espiritual da vida. Lembra quando Jesus diz: Nicodemos, és mestre em Israel e não sabes disso? Meu irmão que é pastor me disse o seguinte: Alcides, espírito não fala, isso não existe, está na Bíblia. Aí eu perguntei a ele: na transfiguração do Tabor, Jesus conversou com Moisés e Elias, não foi? Ele me disse: foi. Ele não era morto, Jesus é outra coisa. O que é isso? O moderno Nicodemos é um mestre, porém não entende ou não aceita o fundamento da sua mestria, que é a realidade espiritual da vida. Quando sai por aí, diga assim: eu sou cristão. Vão perguntar a você de que igreja você é. Quando você disser eu sou espírita, vão te chamar de macumbeiro de tudo, menos que você é cristão. Porque se atrelou, infelizmente, cristianismo ao igreja, e não são necessariamente a mesma coisa. Quer ver como é que não são necessariamente a mesma coisa? A Inquisição matou em nome de Deus, não matou? O que tem aquilo de cristianismo? Me digam. Aquilo só tinha interesse: fidelizar o fiel e não orientar e esclarecer, porque se o fiel fosse orientar e esclarecer, a igreja estava fechada. São dessas coisas que nós estamos falando. E como é que pode ser cristão uma pessoa que vai apedrejar o terreno de candomblé, gente? Não pode ser cristão. Como pode se dizer cristão o homem que está debaixo da prisão, mas é racista, homofóbico, machista? Para vocês terem uma vez, o negócio é sério. Um amigo nosso recebeu o seguinte diagnóstico: o senhor precisa fazer o exame de próstata por toque retal. Ele, como bom cristão, disse o seguinte: isso não é coisa de Deus, isso é coisa do homem, eu não vou fazer. Gente, olha aqui. Gente, vejam bem que disparate, que absurdo. Quer dizer que a medicina não é coisa de Deus? O que tudo isso traduz? Inconsciência. É isso. O ignorante é um. Por isso que Sócrates dizia: só sei que nada há, porque ele tinha consciência de que não sabia, mas que precisava aprender. Então, ao longo da história, o que se chamou de cristianismo longe está de ser cristianismo. E nós espíritas temos que tomar um cuidado sério. Movimento espírita não é a mesma coisa que espiritismo. Por isso que Leon Denis dizia: o espiritismo será e o que os homens dele fizerem. E o cristianismo é o que os homens dele. Aí, como se criou ritos, cultos externos, que afastaram o homem, que não deram ao homem a noção da realidade da vida, que não deram ao homem, que não saciaram a fome e a sede do homem de espiritualidade. O que a gente observa hoje? Que a humanidade é um monte de descrentes. O número de pesquisadores hoje que creem em Deus, mas rejeitam as religiões, é muito grande. Porque você observa que crer em Deus não ficou a mesma coisa que ser religioso. E tudo isso traduzindo a nossa inconsciência. Esse belíssimo livro do meu amado, querido, idolatrado Hermínio Correia de Miranda, Cristianismo, a mensagem precisa. Leiam esse livro, que você vai começar a ver um Jesus mais bonito, mais lindo, e um cristianismo sublime. E não esse que chegou até nós, que o que chegou até nós foi uma farsa. Aí você ouve falar em cristianismo rede. Por que você ouve falar nisso?
Porque os hierarcas criaram uma teologia, uma ortodoxia, que afastou a humanidade do verdadeiro caminho. Aí o adepto vazio, dentro do peito, sente uma saudade que ele não sabe definir, e ele começa a dizer que antigamente era melhor. E ele vive sempre querendo voltar antigamente. E vocês observam que esse vazio se alastrou em todos os campos da atividade humana, que o carnaval de antigamente era melhor, o samba de antigamente era melhor, o futebol de antigamente era melhor, a mulher de antigamente era melhor, o homem de antigamente, tudo de antigamente era melhor. Por que isso? Porque hoje nós não temos uma doutrina que mate a nossa sede, a nossa fome de espiritualidade. E onde encontrar isso? Onde encontrar essa sede? Onde saciar essa fome? Qual é a fonte que vai nos trazer isso? Conhece-te a ti? O autodescobrimento. Quem sou eu? Eu estou na carne ou eu sou a carne? Quantos religiosos têm mais medo da morte que o ateu? Porque disseram a você que se você morrer, você vai para o inferno. Como você não quer sofrer e você tem consciência que não fez tudo que devia fazer no bem, você está com medo para o inferno. A morte te assusta, te apavora. Não é a velhice que te apavora. O que te apavora é o medo da morte. Porque a velhice começa a te empurrar para aquele canal comum. O meu irmão já foi, a minha mãe já foi, meu marido já foi, minha mulher já foi, a fila está andando e o próximo pode ser eu. E como é que eu vou prestar conta da justiça divina? Aí começa a ter medo. A velhice se torna um peso, um fardo. Por quê? Não fui orientado, não fui esclarecido, não fui preparado. É esse o fracasso das religiões de hoje. Porque se o homem acreditasse de verdade em Deus, o Brasil seria a realidade real. Não, mas no entanto o Brasil é tido como a maior nação católica do mundo. O Brasil é tido como o segundo maior movimento pentecostal do mundo. O Brasil é tido como a maior nação espírita do mundo. Pois se fôssemos cristãos, se fôssemos isso, o Brasil seria o que é? Não. Como disse Jesus, essa gente me adora nos lábios, mas não me tem no coração. Esse é o grande problema, o coração. É disso que nós estamos falando. Os hierarcas fracassaram e começaram a dizer que era Deus, coisas que eram deles mesmos. Isso tudo por causa da falta de consciência. Meus amores, Evangelho esotérico de João. Ouçam. Enquanto os espíritos sedentos de ideal, de religiosidade e de espiritualidade procuram assim seu caminho às apalpadelas, pareceu encontrar uma doutrina que satisfizesse ao mesmo tempo o espírito que tem necessidade de compreender e o coração que tem necessidade de amar. É isso. Nós estamos aqui porque nós somos dessas pessoas. Nós sentimos dentro em nós a necessidade de compreender, mas também temos dentro em nós a necessidade de... Aí surge a pergunta: quem de nós sabe amar? Quem de nós sabe ser amado? Não fomos educados para isso. Não fomos preparados para nada disso. Então, se não fomos preparados para sermos felizes, o que temos que encontrar na vida? A infelicidade. Não fomos preparados para sermos felizes. Não fomos preparados para amar a Deus, mas para ter medo de Deus. Eu sou temente a Deus.
Outro dia um amigo falou assim para mim: você tem umas ideias malucas, umas ideias estranhas. Meu amigo, às vezes eu tenho medo das minhas ideias. Mas disse Jesus: conhecereis e a verdade vos. Exatamente isso. Conheceremos que Deus é o único Criador e aprendemos a amar e ser amados. Encontraremos a unidade, porque eu e meu Pai seremos a unidade. Que Buda falou na unidade, Krishna falou na unidade. Todos os verdadeiros mestres da humanidade ensinaram, e por isso as verdadeiras religiões são eternas. Efêmeras, passageiras, são as normas exteriores. Aí o que vai acontecendo? Você vai mudando os cultos. Hoje você canta, você bate palma, a missa é em latim, deixa de ser em latim. Tudo isso com forma de quê? Segurar o adepto. Meus amigos. Aí, o Evangelho Esotérico de São João, olha o que ele diz. Aliás, sempre houve nas igrejas que, sem renegar os dogmas tradicionais, sem rejeitar a obediência para com a igreja, aspiram a uma compreensão mais perfeita de suas doutrinas. Ótimo! Amores, hoje é sábado de aleluia, sábado de Páscoa, não é isso? Quando você vai pesquisar a fundo a Páscoa, você descobre que a Páscoa é bonita. Não essa farsa que inventaram e venderam para nós, por quê? Ela é de... Você encontra a celebração da Páscoa no Egito Antigo, na Grécia Antiga. Ela é anterior ao êxodo dos hebreus. E sabe qual era o símbolo da Páscoa? No hemisfério norte, a Páscoa ocorre na primavera, fertilidade. A abundância da alma espiritualizada. Bezerra de Menezes é uma alma fértil ou não é? Bezerra de Menezes é uma alma fértil ou não é? Para ele a vida é uma eterna Páscoa, porque ele é uma alma fértil de quê? De conhecimento e de sabedoria. Ele é uma alma rica em talento, porque lembra a parábola dos? Quanto mais evoluído, mais talentoso você é e mais perto a tua alma. Opa! Como gerar filhos sem fertilidade? Então uma alma perto, como Kardec, Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, João de Ângeles, geram filhos. Que filhos? Nós todos, seus seguidores de sociedade admiradora. Porque somos filhos do amor de Cristo. Somos filhos do amor de Bezerra de Menezes. Somos filhos de Joana de Ângeles. Essas almas que quebraram tabus e preconceitos e acenderam a candeia da verdade. Porque a verdade que ilumina e esclarece, educa e faz a gente feliz. Isso tudo tem um nome: despertar da consciência. Desperta tu que dorme, desperta, criatura. Sai desse marasmo, sai dessa apatia e busca com teus próprios pés, com teus próprios interesses, a verdade que liberta. Liberta de quê? Dos preconceitos, da vaidade, da dor e do sofrimento. Quer ser feliz? Evolua. Quer ser feliz? Aprenda a amar. Quer ser feliz? Deixa de reproduzir o que está na mente. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Não sabem. Se soubessem a besteira que fazem, não fariam. São ignorantes, não são maldosos. Porque Deus não vê a maldade em ninguém. O que Deus vê em cada um de nós? Ignorância. Então a Páscoa representa a fertilidade, a bem-aventurança espiritual.
ou o Samadhi, ou o Nirvana, não importa a linguagem. O que importa é o sentimento. Já que estamos falando de sentimento, esse belíssimo livro, A Matriz Divina, está aqui, autor, Greg Braden. Quem é o autor? Um geólogo espiritualista. Olha o que está escrito. Toda a matéria se origina e existe em virtude de uma força. Devemos supor que por trás dessa força exista uma mente consciente e inteligente. Essa mente é a matriz de toda a matéria. Max Planck, 1944. Quem é o Max Planck? O pai da teoria quântica. Vê se ele não está falando de fluido cósmico universal. É disso que ele está falando. Porque o livro dos espíritos é anterior à teoria quântica. Com essas palavras, Max Planck, o pai da teoria quântica, descreveu o campo de energia universal que conecta toda a criação à matriz divina. Opa! Então nós todos estamos conectados pela força do pensamento e do sentimento. Então, se o nosso pensamento e o nosso sentimento nos vinculam a essa matriz, quem é essa matriz? O próprio Deus. É nós. Aí você vai despertar. Não vai mais dormir o sono enfermizo da alma. Oh, criatura. E olha o que ele diz mais. A matriz divina é o nosso mundo. Também é cada coisa do nosso mundo. É o nós e tudo que amamos, odiamos, criamos, experimentamos. Vivendo na matriz divina, somos como artistas, expressando nossas paixões, medos, desejos e mais íntimos sonhos, na essência misteriosa de uma tela quântica. O que ele está querendo dizer comigo? Lembra que a mente cria a realidade que nós vivemos. Leon Denis dizia: minha igreja é o universo, meu altar é minha consciência, minha religião é o amor. Mas Leon Denis não é espírita. Por que ele não disse que minha religião é espiritismo e sim o amor? Porque sem amor não há religião. O espiritismo é uma ferramenta para que a gente possa aprender a amar e ser, despertar nossa consciência e transformar, agora sim, as provas e expiações que não são punição nem castigo. Existe punição? Não. Existe castigo? Não. Existe prova e como oportunidade da gente corrigir o que está errado. Então a grandeza de Deus, o meu irmão outro dia disse assim para mim: Cid, então você não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu disse: não sei. A palavra de Deus são suas leis físicas e morais. Quando eu compreendo a lei física e a lei moral que rege a vida de todos nós, eu converso com Deus. É essa que é a minha Bíblia, a minha consciência, a lei divina. Porque Deus é grande, não porque os homens dizem que Ele é, mas para quem compreende a grandeza, a beleza da vida, a vida é grande, porque, como disse Luiz de Pirandello, assim é se limpar. A religião não é esse amontoado de dogmas e cerimônias exteriores. É um canto, é a melodia que sopra a música celeste. Música celeste que eu só alcanço e só sinto quando eu desperto a minha consciência. Quando Johann Sebastian Bach compõe Jesus, a alegria dos homens, isso é religião, isso é ciência, isso é filosofia, isso é arte, isso é amor. Quando Chopin compõe seus livros noturnos, uma alma fértil, encantada
uma alma inspirada, uma alma iluminada. Quando Sergei Rachmaninoff compõe variações sobre um tema de Paganini, quando Shakespeare, na sua gigantesca e magnífica obra de final, escreve Otelo. Otelo foi uma peça escrita. Otelo era um negro, mas a Europa branca pintava o branco de negro. Olha como é que essa alma encantada já está clamando pelo fim do racismo. Ah, meu Deus, meu Deus. Olha o que diz. Este livro é para aqueles que almejam despertar. Este livro é para os que almejam despertar o ímpeto de suas maiores paixões e mais íntimas aspirações. Na matriz divina, somos a semente do milagre, assim como o próprio milagre. Deus não precisa ser milagroso para mostrar sua sabedoria. Nós somos o milagre. Nós somos a grandeza de Deus. Como Caetano Veloso compõe, luz do sol, que a folha traz e traduz em verde novo, em vida, em força, em graça, em luz. Luz do sol que vem até a terra, onde a terra toca a terra com seus pés, inspira e exala seus azuis. Isso é uma alma encantada. Ainda que o homem não diga que não tem Deus, mas Deus está em toda parte. Então vocês estão vendo, meu amigo? Chegamos nela no amor de nossas vidas. Quem? Quem é o amor de nossas vidas? Joana Guiana. É ela. Olha aqui que Joana. A aquisição da consciência é o resultado de um processo incessante, através do qual o psiquismo se agiganta, desde o sono, na força aglutinadora das moléculas no mineral, a sensibilidade no vegetal, ao instinto no animal e a inteligência, a razão no homem. Opa, isso é por Davi Nijun. Mas Davi era materialista. Não importa. Deus sempre usará um homem, não importa a condição, para cantar a verdade. Mineral, vegetal, animal, homem. Ela falou claramente o que diferencia o homem do resto da criação. A consciência. Só você pode se saber amado por Deus. Só você pode também, num momento infeliz, recusar o amor divino. Então desperta tu e ouve o clamado de tua consciência. É isso que ele está falando. Ah, Joaninha, se eu soubesse o que você sabe, Joaninha. Oh, mulher maravilhosa. Olha o que diz Joaninha. A consciência, na sua realidade, é um fator extrafísico, não produzido pelo cérebro. Opa! A Organização Mundial de Saúde, que é uma instituição científica, define o homem como um ser bio, psico, social e espiritual. Ela não define que é espiritual, porém, você cresceu ouvindo dizer que o homem é um animal racional. Por que mudou? Porque o conhecimento da vida mudou. Então as definições e as conceituações mudam. Por exemplo, lá no livro dos Espíritos, o Espírito diz a Kardec: a matéria existe em estado que não suspeitais. Todo mundo aqui tem televisão de plasma, não é? O plasma é o quarto estado da matéria. Você aprendeu que era sólido, líquido e a ciência já reconhece 13 estados da matéria, 7 lugar. O quarto estado da matéria é o plasma. E mais, eu não sou médico,
sou muito mal, porcamente, um professor de química. E posso garantir a todos vocês aqui, o que me fez Alcides, o que te fez ser espírita, foi alguma dor de amor? Não. Foi algum... Não. O que me fez tornar espírita foi a química. Porque a ciência também é expressão do divino amor. Albert Einstein um dia declarou o seguinte: a ciência sem religião é manca. A religião sem a ciência é cega. Esse homem era um sacerdote da ciência. Perguntado uma vez por que o senhor, um cientista, acredita tanto em Deus, e ele serenamente respondeu a mesma resposta do livro dos Espíritos. Eu não sei se ele leu o livro dos Espíritos. Basta olhar a natureza. Se não é obra do homem, é obra de ninguém. E ele era judeu, ele mandou ir para a sinagoga? Não. Aí o que alguém me disse, minha igreja é uni, meu altar é minha consciência. Essa é a mesma resposta que o Einstein está dando, gente. É isso. Então vocês estão vendo que ciência, filosofia, religião e arte, que, segundo Joana de Anjos, são veículos de manifestação de nossa consciência. Quanto mais inspirado, iluminado o artista, a sua obra se torna atemporal. Mendelssohn compõe a Ave Maria. Por que ele compõe a Ave Maria? Para agradar a igreja? Não, um sentimento de alma. Aquele sentimento que comove e encanta. Quando Shakespeare escreve Hamlet, Hamlet em plena crise existencial, pensando em suicídio, e diz o seguinte: e se eu não morrer? Isto é, se do outro lado eu ficar vivo, continuarei sofrendo. Aí surgiu a belíssima palavra que você conhece: ser ou não ser, eis a questão. Isso tudo nós falamos de consciência. É isso que ilumina, é isso que esclarece. Ah, meu Deus, Joana de Anjos, Joaninha, você me maltrata, Joaninha. Joaninha, eu fico pasmo com sua sabedoria. Olha o que Joaninha diz: resignação. A resignação é dinâmica, isto é, a aceitação do problema com uma atitude corajosa de o enfrentar e remover-lhe a causa. Representa avançado passo para a solução. O que ela está querendo dizer com isso? A própria ciência reconhece que não há efeito sem. Para eu mudar os efeitos, o que eu tenho que mudar? As causas. É para dar um tiro no morro que você vai acabar com a violência? Não, só removendo as causas. Disse Pitágoras: eduque a criança para não ter que punir o adulto. E o despertar da consciência tem uma palavra: educação. Não confundam educação com escolaridade, porque nem sempre a escolaridade forma homens. O homem, o médico é um homem escolarizado. Mas quando ele abusa da paciente, ele é o quê? Instruído, mas não educado. Tudo bem, então? Alguém quer fazer alguma pergunta, minha gente? Não? Vocês têm bons meus alunos, não querem perguntar nada, porque sabem tudo, não é? Ai, meu Deus do céu. Então vocês estão vendo o quanto nós precisamos nos libertar. O Gonzaguinha um dia compôs uma música que dizia assim: vou buscar um mundo novo, vida nova,